Hoje, em nossa conversa nas tardes, eu quero falar um pouco a respeito da transfiguração de Cristo Jesus. Um irmão que está a nos ouvir, ele disse que não entende esse texto. Ele leu o texto, não conseguiu compreender. Realmente é um texto muito profundo, amado. Muito profundo, que representa a glória, a soberania do Senhor. Alguns pontos espirituais nós não vamos entender nunca, jamais. Só depois que partimos desta para a glória, porque lá teremos a mente de Cristo Jesus e a nossa mentalidade será totalmente transformada. A nossa visão será totalmente transformada e nós vamos compreender tudo aquilo que nós não conseguimos compreender enquanto na terra, com certeza. Mas vou passar para você o meu entendimento a respeito desse texto, a respeito da transfiguração. Tá bom, meu querido? O texto é Mateus capítulo 17, versículo 1. Mateus capítulo 17, versículo 1 nos diz: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muito alegria. Escute o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém eu afirmo a vocês que Elias já veio, e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Amém? Essa é uma narrativa enigmática, maravilhosa demais. Muito profunda, extraordinariamente profunda. Nesse texto, os discípulos que acompanhavam a Cristo Jesus, eles tiveram uma oportunidade ímpar na sua existência. Eles viram Jesus da forma que o Senhor é lá na glória. Quando eles olharam para a face de Jesus, eles viam que a face do Senhor brilhava. Eles viam que a face do Senhor resplandecia. Era uma luz tão forte como a luz do sol. As suas roupas ficaram brancas como a luz. Esta é a situação de Cristo no céu. Quando o Senhor transfigurou-se, Ele mostrou, na verdade, Ele queria mostrar para os discípulos, Ele queria testemunhar para os discípulos como Ele era glorificado, irmãos. Como Ele era glorificado. Certamente os discípulos entenderam que não estavam tratando apenas com um mero homem, o Jesus. Mas eles entenderam naquele momento que tratava-se do Filho de Deus, porque eles viram com toda intensidade a glória do Senhor. Evidentemente, amados, que é impossível trazer para o papel, aqueles que fizeram o relato não conseguiram trazer para o papel a intensidade daquele momento, mas com certeza foi muito intenso, irmãos. Mas como descrever alguma coisa que você não sabe descrever?
Como você pode escrever, pode fazer uma narrativa de algo que você não consegue descrever devido à intensidade e ou até o desconhecimento daquela situação? E nós vemos que Mateus apenas disse que o rosto de Jesus ficou brilhante como o sol. Agora você olhe, por exemplo, para o sol. Dá uma olhada para o sol. Fixa o teu olhar no sol. Era isso que Mateus conseguia colocar no papel. Que a glória do Senhor era tão intensa, mas tão intensa, a ponto dele fazer uma comparação da glória de Cristo com a luz do sol. A luz do sol, com certeza, ela é extremamente forte, maravilhosa, é referência no universo. E assim também Cristo Jesus, ele é referência no universo. É a glória do Senhor que é indescritível, amados, indescritível. Nós vemos também que os discípulos contemplaram ao lado do Senhor Jesus duas pessoas de um passado muito remoto. Vemos que estavam ali com Jesus, Moisés e o profeta Elias. Estavam ali com Jesus, Moisés e o profeta Elias. As pessoas, pessoas de religiões pagãs, pessoas de religiões não cristãs, querem justificar suas práticas, querem justificar suas doutrinas, usando esse texto como pretexto. Para justificar o contato com os mortos e ou a direção dos mortos em relação à vida dos vivos. Mas esse texto, amados, ele apenas faz referência que estavam naquele local Elias e Moisés. Somente isso. Conversavam com o Senhor. Como eu disse antes, a transfiguração era um momento que refletia a glória do Senhor lá nos céus. E lá no céu é dessa forma. Nesse momento está o Senhor sentado, ou de alguma outra forma, conversando com aqueles que tiveram a oportunidade de tê-lo como Senhor e Salvador. Certamente ao redor de Jesus está nesse momento o Elias, o Moisés, o Paulo, o João Batista, entre tantos outros que foram fiéis no decorrer da história. Esses estão junto com o Senhor, lado a lado com Deus no céu, conversando com o Todo-Poderoso, e isso traz uma revelação maravilhosa para as nossas vidas. Este texto mostra que lá no céu teremos acesso direto ao Senhor. Conversaremos com o Senhor, teremos contato com o Senhor, teremos amizade com o Senhor. Esse texto vem ratificar este princípio que está na palavra do Senhor. Só que era um exemplo, era uma transfiguração. Jesus não andava com seu rosto brilhante sobre a face da terra. Jesus não andava a pregar o evangelho pelas praias, pelas cidades, pelos locais desertos. Jesus não andava com sua face semelhante ao sol. Jesus andava de forma normal, vestido como homem, andando como homem, falando como homem. No entanto, ele quis demonstrar para aqueles discípulos como era a sua glória. Como era a sua glória. Ali contemplaram Pedro, Tiago e João. Estes puderam contemplar em vida aquilo que eu, que você, vamos contemplar. Veremos apenas quando estivermos lá na glória. Mas o Senhor, meu irmão, não escondeu nada de ninguém. O Senhor Jesus não escondeu nada de ninguém. Ele também permitiu que as pessoas conhecessem o lado negro do mundo espiritual, quando ele citou o exemplo de Lázaro e o rico.
Ali a palavra de Deus traz a revelação de quão terrível é o mundo espiritual dos mortos, daqueles que partiram para a eternidade sem Cristo Jesus, daqueles que não amaram o Senhor. Está narrado como será, não é possível voltar, não é possível contato, quem está desse lado não pode passar para lá, quem está lá não pode voltar. Isso ficou claro, o Senhor fez questão de citar com clareza para que não houvesse dúvida. Mas também o Senhor quis mostrar com clareza como era maravilhoso o local onde Ele está e a sua condição glorificada. E ali naquele monte, no Monte da Transfiguração, aqueles discípulos contemplaram o Senhor, viram a glória do Senhor, contemplaram Moisés e Elias conversando com Jesus. Entenderam que lá na glória era desta forma. Lá na glória era desta forma. Aquela amizade que eles tinham com Jesus enquanto na terra, o companheirismo, aquela unidade, um só Espírito, aquilo também haveria de perdurar até os dias eternos. Lá na glória, os discípulos teriam acesso da mesma forma ao Senhor, e ele trouxe o exemplo de Moisés e Elias. E eu quero afirmar para você que me ouve, sem nenhum medo de errar, lá na glória, eu, você, todos que servimos ao Senhor, que o amamos, abdicamos a nossa vida, mortificamos a nossa carne, para que a glória do Senhor se manifeste nas nossas vidas, nós teremos comunhão com o Senhor, nós sentaremos com o Senhor, conversaremos com o Senhor. E melhor, nós teremos uma face muito parecida com a do Senhor. Será um corpo transfigurado, um corpo diferente, semelhante ao do Senhor, irmãos. É isso que Deus tem para nós, e é isso que Jesus queria mostrar naquele momento. Era isso que Jesus queria demonstrar para os discípulos, para que eles entendessem a glória do Senhor. Era uma antevisão da exaltação futura de Cristo Jesus. Ali o Senhor permitiu que eles pudessem contemplar como seria os dias futuros do Senhor lá na glória. E nós vemos, irmãos, que tanto Moisés quanto Elias conversavam unicamente com Jesus. Não manteve diálogo com os discípulos. Não teve nenhum tipo de conversa com aqueles que estavam ali. Não, de forma alguma, conversava apenas com Jesus. E é impossível usarmos esse texto para justificarmos o contato com os mortos, a consulta aos mortos. É impossível usarmos esse texto, porque os discípulos não tiveram nenhum diálogo, não mantiveram nenhum diálogo com Elias e com Moisés. E na verdade, amados, a palavra de Deus já afirma que é impossível que haja esse diálogo. Se fosse possível, se fosse a vontade do Senhor, certamente o Eterno teria permitido que houvesse uma conversa, e ali os discípulos teriam perguntado para o profeta: "Ei, profeta, como é que é lá o céu, não sei o quê?" Não teve isto. Apenas um exemplo da glorificação. Amados, nós não podemos usar textos. Nós não podemos usar textos que não ratificam algumas ideias para justificar ideias. E é isto que os espíritas, por exemplo, fazem. Eles querem lançar mão desse texto para trazer a sua religião para o contexto bíblico. Mas nós vemos que não há a menor possibilidade de dar prosseguimento a essa ideia, de desenvolver essa tese. Não há a menor possibilidade. Não existe a menor possibilidade. E vale ressaltar ainda, irmãos, que nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos na Bíblia. E a Bíblia traz toda uma série de condenação à consulta aos mortos.
A Bíblia traz esse tipo de condenação, mas esses que seguem religiões não cristãs, religiões pagãs, religiões que não são dirigidas pelo Senhor, essas religiões, eles acreditam em tudo, tudo que eles podem lançar mão para justificar seus princípios, eles querem lançar mão e querem usar como justificativas. A Bíblia, por exemplo, fizeram o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Cristo, o Evangelho que Cristo deixou não era o suficiente. Foi necessário que houvesse uma revelação de um Espírito para que fosse reescrito segundo os princípios daquela doutrina, segundo os princípios daquela religião, os Evangelhos. E eles querem lançar mão da Bíblia. Mas nós sabemos, amados, que a palavra do Senhor é seletiva e ela traz tudo para si. A ideia é que a Bíblia converge em si mesmo. A Bíblia não usa de outro livro, a Bíblia não utiliza de filosofias, teses, teorias ou coisas parecidas para ratificar, para confirmar os seus princípios. Ela se autoexplica. A palavra de Deus é única, é o nosso manual de fé, e nós precisamos crer nessas verdades, mas vale ressaltar que às vezes é impossível você explicar isto para alguém que não vive os princípios da Bíblia, porque nós cremos naquilo que vivemos, e cremos apenas na palavra de Deus. Como você pode discutir com uma pessoa que acredita em tudo? Acredita em tudo. Então, é difícil. Nós podemos discutir Bíblia, ensinar a palavra do Senhor para aqueles que, igual a nós, creem na palavra do Senhor, creem na Bíblia. Aí sim, teremos como expor a palavra, explicar a palavra nos pormenores. E certamente as vidas serão edificadas, serão transformadas, serão restauradas para a honra e para a glória do Senhor. Vemos ainda que esse texto chama a atenção a respeito do profeta Elias. Há um texto na Bíblia que diz que seria necessário que Elias viesse para preparar o caminho, não é verdade? Só que esse texto, a própria Bíblia explica que o texto refere-se a João Batista. Não que João Batista era uma reencarnação do profeta Elias, não é nesse aspecto, mas o espírito que atuou no profeta Elias. E qual foi o espírito que atuou no profeta Elias? O Espírito Santo de Deus. Nós que somos cristãos entendemos assim, porque a Bíblia mostra dessa forma. O espírito que atuou no profeta Elias, atuou também em Moisés. Foi o Espírito Santo. E esse mesmo Espírito foi o que atuou na vida de João Batista. Foi o Espírito Santo que preparou João Batista como precursor de Cristo. Foi o Espírito Santo que ungiu, João Batista desde antes do nascimento para que fosse o precursor de Cristo, aquele que anunciaria Jesus como Messias. Este foi João Batista, e o Espírito que estava sobre João Batista era o mesmo Espírito que estava sobre Elias, sobre o profeta Elias. E é o mesmo Espírito que está sobre a minha vida, o pastor Elias. O Espírito Santo de Deus é o mesmo Espírito que está sobre a vida daqueles que são fiéis, daqueles que olham para o Senhor, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que consagram as suas vidas para o Senhor. É o mesmo Espírito. E nós não somos reencarnação de nada. Nós nascemos porque o Senhor permitiu que nascêssemos. Fomos concebidos, recebemos do Senhor o Espírito de vida, o fôlego de vida, tornamo-nos viventes. E quando nós reconhecemos a soberania do Senhor, reconhecemos a glória de Deus, nós recebemos também o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que nos envolve. É esse Espírito que nos capacita, é esse Espírito que dá força para que nós possamos seguir em frente. É esse Espírito que permite também que tenhamos acesso ao mundo espiritual.
Quantas pessoas que são abençoadas pelo Senhor e recebem os dons. É uma manifestação do Espírito Santo. É o poder do Espírito, é o selo do Espírito sobre a vida das pessoas. Quantas pessoas têm acesso ao mundo espiritual, não porque são reencarnações, mas porque possuem o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito concede que eles tenham condições de acessar o mundo espiritual, contemplar a vontade do Senhor e trazer a revelação da vontade de Deus para a igreja. E esse mesmo Espírito é aquele que dá os dons de língua para um, de profecia para outro, de pastor para outro, e vai por aí. É o mesmo Espírito que distribui os dons segundo a sua própria vontade. Esse é o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o momento da transfiguração foi um exemplo magnífico, foi uma demonstração poderosa da glória, do poder maravilhoso de Cristo Jesus. Os discípulos, claro, na sua caminhada com o Senhor, já haviam contemplado sinais maravilhosos, sinais extraordinários, já haviam contemplado pessoas serem ressuscitadas, pessoas serem curadas, enfim, uma série de milagres que João diz que, se fossem escritos, narrados, não caberiam no mundo o número de livros. Então aqueles discípulos que estavam ali, certamente já tinham contemplado o poder do Senhor, a glória do Senhor, já tinham visto a glória de Deus através das ações, através dos atos. Mas chegou o momento de contemplar a essência de Cristo. E eles foram agraciados com a oportunidade. Eles foram contemplados com a oportunidade de visualizarem a essência de Cristo, o Senhor encarnado, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Irmãos, todas as vezes que eu abordo esse tema eu me arrepio, porque eu vejo um Cristo, um Senhor, o mais poderoso do que o sol, Criador inclusive do sol, Criador do universo, o Todo-Poderoso. Meu Deus, falta-me palavra para descrever Jesus, o maravilhoso, o extraordinário. Vemos esse ser soberano, o Todo-Poderoso, nos amar de uma forma tão intensa, de uma forma tão poderosa, de uma forma tão maravilhosa, a ponto de deixar-se mover pelo amor, deixar-se mover pela necessidade de tornar-se criatura, irmãos. E foi isso que Jesus fez. Ele tornou-se criatura. Ele nasceu como homem, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, passou por todas as etapas que o ser humano passa, todas as etapas, ali como bebê, como criança, adolescente, jovem, adulto, passou por todas as etapas. Mas era Deus, era o Senhor, e aqueles discípulos, com certeza, após contemplarem a glória do Senhor, tiveram uma visão diferente, ainda mais intensa. Um amor, com certeza, cresceu nos seus corações com relação ao Senhor. Amaram ainda mais o Senhor, porque foi maravilhoso aquilo que eles viram. E este texto está na palavra de Deus, narrando esta verdade, para que eu leia, para que eu veja que o nosso Senhor Jesus é o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso, é aquele que faz com que a sua face resplandeça mais intensamente do que a luz do sol, resplandeça com mais intensidade do que o sol. Isso é a glória do Senhor, amados. É a graça de Deus. Mas nós não podemos permitir que essas religiões vãs, essas religiões satânicas, diabólicas, demoníacas, queiram torcer a palavra de Deus, torcer a palavra do Senhor, e queiram justificar no momento da glória do Senhor as suas atitudes malignas, as suas atitudes antibíblicas. Nós não podemos aceitar estas coisas, amados.
E cabe a nós expor esta verdade para essas pessoas, expor esta realidade. Se vão crer, se vão aceitar, é uma questão deles com Deus e eles hão de responder diante de Deus. Mas cabe a nós apenas expor aquilo que está na Bíblia, crendo que nós estamos convictos que o nosso Senhor é o Todo-Poderoso, o Rei dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra. E quando você, cheio do Espírito Santo de Deus, expõe estas palavras, seja o cara espírita, seja o cara de uma religião afro, ele há de escutar a palavra, há de escutar, há de meditar, e com certeza o Espírito Santo de Deus há de tocar no coração desta pessoa, há de tocar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós não podemos nos esconder, irmãos. Muitas vezes nós evitamos conversar com pessoas que são dessas religiões pelo fato de eles não aceitarem nada. Mas cabe a gente expor a verdade. Aceitem ou não aceitem, mas nós não podemos dar ouvidos ao engano do diabo. Porque geralmente essas pessoas querem te ensinar com princípios baseados na teoria, em teses, apenas teses, em entendimentos humanos, aquilo que eles compreendem com a palavra e quer que você aceite a visão que eles passam. Mas nós é que precisamos passar a nossa visão, porque a nossa visão reflete a vontade do Senhor. Fazer que eles ouçam a revelação da palavra. Se hão de aceitar, deixa isto nas mãos do Espírito Santo de Deus. Amados, como crerão se não ouviram a palavra do Senhor, não é verdade? Como crerão se não ouviram a palavra do Senhor? O texto é Romanos 10, versículo 14. Mas como que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Essa é a parte que nos cabe. Romanos capítulo 10, versículo 14. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? É por isso que o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Essa é a ordem do Senhor. Devemos pregar o Evangelho a toda a criatura, irmãos. Não escolhermos pessoas de religião A, de religião B, ou de segmento A, segmento B, mas o nosso dever é pregar o Evangelho para toda a criatura, porque eles precisam ouvir a palavra para que o Espírito possa trabalhar os seus corações. Como alguém poderá crer se nunca ouvir a mensagem do Senhor? Como alguém terá material dentro da sua mente? Como alguém terá conhecimento dentro da sua mente se não houver aqueles que preguem a mensagem? Se não houver aqueles que falem a mensagem do Senhor? Se não houver aqueles que revelem a palavra de Deus para este mundo? E esse é meu chamado, este é o teu chamado. É pregar o Evangelho sem se importar a quem. É mostrar para esse povo o Cristo transfigurado. É mostrar para esse povo o Cristo da face brilhante, da face reluzente. É mostrar para esse povo que o nosso Cristo, o nosso Senhor, é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós não podemos nos omitir nesta missão, irmãos. Nós não podemos nos omitir. Vivemos dias tão complicados, dias tão difíceis em que as pessoas não querem mais. Não querem. Não querem pregar o Evangelho, não querem falar do Senhor, não querem testemunhar. Mas eu afirmo para vocês, é um dever de cada cidadão, é um dever meu, é um dever seu, é um dever de cada um de nós pregarmos o Evangelho do Cristo transfigurado, daquele que está na glória, ali sentado no trono, esperando o momento certo para nós estarmos com Ele, para juntos glorificarmos o Rei dos Reis pelos séculos dos séculos. E será bom demais, e será maravilhoso demais. Coisas que a nossa mente não entende, profunda demais para a nossa mente entender, mas maravilhosa demais, maravilhosa demais.
Portanto, amados, não fuja ao dever, não se omita, não fuja ao dever de pregar o Evangelho, de anunciar a mensagem de salvação, seja quem for. Não fuja à missão de entregar um folheto, mesmo que esse folheto seja amassado e jogado fora, mas não fuja. Cabe a você entregar o folheto, cabe a você falar de Cristo, cabe a você passar uma mídia com a palavra do Senhor para alguém, cabe a você fazer a tua parte e deixar que o Espírito Santo do Senhor faça parte dele, mas para que o Espírito faça, que é o crer, levar as pessoas a crerem. Essa é a parte do Espírito Santo, levar as pessoas a crerem. Mas essas pessoas precisam ouvir a mensagem para crer em alguma coisa. E nós é que fazemos parte dessa outra ponta, que é a ponta de anunciar a mensagem de salvação. Romanos capítulo 10, versículo 14. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Eis aí a revelação de Deus para a vossa vida. Amém? Que Deus o abençoe. Abençoe a tua existência. Abençoe a tua vida, para que você tenha o coração sempre aberto, cheio do desejo de anunciar o Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor soberano, que deu sua vida por mim e deu a sua vida por ti, para que nós pudéssemos um dia, a exemplo de Elias, de Moisés, entre tantos outros, sentarmos com ele, conversarmos com ele pelos dias eternos, pelos séculos dos séculos. Amém? Faça a tua parte. Não fique parado. Obedeça o chamado do Senhor e pregue o Evangelho. Que Deus o abençoe. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.